Agora que já falamos nos vídeos anteriores sobre o sistema financeiro de habitação e o sistema de financiamento imobiliário, que tal falarmos sobre como funcionam os programas habitacionais criados pelo governo federal? Vamos conhecer os detalhes do Minha Casa Minha Vida e o extinto Casa Verde e Amarela? Olá, seja bem-vindo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, ficar por dentro dos assuntos relacionados a investimento, venda e locação de imóveis. Sem mais delongas, bora para o tema de hoje. O programa habitacional do governo federal é voltado para ajudar mais famílias, principalmente de baixa renda, a conquistarem o sonho da casa própria. Antes de falarmos os detalhes sobre o programa, acho bom esclarecer o que muita gente acaba se confundindo, que é a controvérsia entre os programas Minha Casa Minha Vida e Casa Verde e Amarela. Ambos os programas são do governo federal, porém, apenas um deles está ativo. Acontece que o Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009, mas o programa havia sido extinto em 2020, quando foi substituído pelo Casa Verde e Amarela do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o Minha Casa Minha Vida foi retomado no início deste ano pelo atual governo. Então, atualmente, o Minha Casa Minha Vida voltou e trouxe, inclusive, diversas condições e facilidades consigo. E é justamente o que vamos abordar a seguir. Entre as principais mudanças estão a possibilidade de financiar um imóvel usado, o que antes não era permitido, e a faixa inicial da renda bruta familiar necessária para ter acesso ao programa, que passou de R$ 1.800 para R$ 2.640. Ou seja, uma família que some o total de renda de até R$ 2.640 pode ter acesso ao programa. Outros destaques que acho bom mencionar foi a inclusão da possibilidade de locação social e as soluções habitacionais para famílias em situação de rua. Isso sem contar a produção de casas e apartamentos, regularização fundiária e melhoria de residências que já existiam. Olha, esses itens nós não vamos aprofundar hoje, beleza? Já que o nosso foco é sobre financiamento. Mas se quiser, já deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer em outros vídeos mais detalhes sobre cada uma dessas possibilidades que o programa possibilita. Combinado? Retomando então, o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida é destinado tanto para imóveis urbanos quanto para imóveis rurais, havendo distinção entre as regras para participar de cada uma dessas opções. Antes de adentrarmos aos detalhes necessários para a participação de cada uma dessas opções, devo acrescentar que, segundo o anúncio do governo, terão prioridades mulheres responsáveis pelo lar, famílias que tenham idosos, pessoas com deficiências ou crianças e adolescentes, famílias em situação de risco e vulnerabilidade, famílias em áreas de situação de emergência e calamidade, famílias em deslocamento involuntário e população em situação de rua. Dito isso, vamos conhecer as regras do programa, que variam de acordo com a região do país em que residem os interessados, a faixa de renda bruta da família e a localização do imóvel que se pretende financiar. Então, já fique esperto aí para ver em qual faixa você se encaixa e saiba que o valor máximo de um imóvel para financiar pelo programa varia de 190 a 264 mil para as famílias que estão dentro dos parâmetros da faixa 1 e 2 e de até 350 mil para as famílias nos parâmetros da faixa 3 do programa. Saiba também que o prazo para o financiamento é de até 420 parcelas, ou, se preferir, 35 anos. Começando então pelo faixa 1 do programa, que é destinado para as famílias que somam renda bruta mensal de até R$ 2.640 para financiamento de imóveis urbanos, ou até R$ 31.680 de renda bruta anual para imóveis na zona rural. Nesta faixa,
como podemos ver, a taxa de juros varia entre 4% a 4,5% para cotistas, que são aqueles que possuem cotas no FGTS, ou seja, que trabalhado por pelo menos 3 anos com carteira registrada e com recolhimento do fundo de garantia. E de 4,5% a 5% para não cotista, ou seja, aqueles que não têm pelo menos 3 anos de recolhimento de FGTS. Já os parâmetros para a faixa 2 do programa são para as famílias com renda de R$ 2.640,01 até R$ 4.400 para imóveis urbanos ou com renda anual entre R$ 31.601 até R$ 52.800 para financiamento de imóveis rurais. Nesses casos, as taxas de juros variam de 4,75% a 5,5% para os cotistas e de 5,25% a 7% ao ano para não cotistas. E por fim, temos a faixa 3 do programa, que é destinada para as famílias que somam renda bruta mensal familiar de R$ 4.401 até R$ 8.000 para imóveis urbanos, ou de R$ 52.801 até R$ 96.000 para imóveis da zona rural. Para esta faixa, a taxa de juros anual varia de 7,66% ao ano para cotistas e 8,16% ao ano para não cotistas. Sobre a faixa de renda, acho válido mencionar que a renda bruta é aquela em que é somado o total de todos os seus ganhos, somado o de toda a sua família, se for o caso, sem considerar os descontos ou gastos, certo? Por exemplo, para as pessoas que trabalham em regime CLT com carteira assinada, o valor a ser considerado é o do holerite, sem os descontos de impostos e tudo mais. Inclusive, ao valor da renda pode ser somado às rendas extras, que porventura você tenha, bem como 13º, férias e participações nos lucros, por exemplo. É importante eu dizer também que o programa não considera benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários como parte da renda. Então, se sua família conta com auxílio-doença, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, o BCP, e Bolsa Família, estes valores não devem ser considerados, certo? Esclarecidas estas questões, vamos ver como fazer a inscrição no programa Minha Casa Minha Vida. Lembra que te falei para prestar atenção em ver qual era a sua faixa no programa? Pois bem, a faixa é importante não só para consultarmos a taxa de juros, mas também sobre os requisitos para fazer a inscrição no programa. Então, se você é da faixa 1, você precisa juntar todos os seus documentos pessoais e ir até a prefeitura da cidade onde você mora para fazer um cadastro. Se os dados forem validados, a família entra para participar dos sorteios e as datas são informadas para você. E quando forem contemplados, a família será notificada sobre a data e detalhes necessários para a assinatura do contrato de compra e venda do seu imóvel. Já se você se enquadra nas faixas 2 e 3 do programa, o processo é um pouco diferente. Você precisa buscar um imóvel que se enquadre nos seus desejos e necessidades e fazer uma simulação pelo site da Caixa, informando o tipo de financiamento desejado, localização e valor do imóvel, renda bruta familiar mensal, inserir o seu número de CPF e telefone. Após o fornecimento dessas informações, o site vai apresentar as opções de financiamentos disponíveis para você e sua família. E, definido a melhor opção, será a hora de juntar toda a documentação solicitada e ir até uma agência do banco ou no correspondente Caixa Aqui, para que seja tudo validado e que a família assine o contrato de financiamento. Outra questão bastante relevante para o Minha Casa Minha Vida é a questão do subsídio, que nada mais é do que um valor que o governo federal pode disponibilizar para as famílias com o propósito de ajudar a diminuir o valor das parcelas do financiamento do imóvel. Em um exemplo prático, podemos observar o cenário em que alguém que pensa em comprar um imóvel no valor de R$ 120 mil e consegue 20 mil de subsídio. No fim das contas, a pessoa ou família pagará apenas R$ 100 mil.
já que o restante do valor será concedido pelo governo federal. No geral, são as famílias que estão entre os parâmetros da faixa 1 do programa que conseguem uma vantagem a mais na questão do subsídio, já que a base para o cálculo do valor depende diretamente do preço do imóvel, sua localização e da renda familiar que é declarada. Segundo o Ministério das Cidades, uma família com renda mensal de R$ 1.650, ao adquirir um imóvel no valor de R$ 172.000 em Manaus, por exemplo, pode ter um subsídio de até R$ 55.000. Já uma família com a renda de R$ 1.980, adquirindo o mesmo imóvel na mesma localidade, pode ter um subsídio de R$ 41.800. Sobre essa questão, acho válido adicionar mais duas informações. Primeiro, de que o subsídio do Minha Casa Minha Vida é usado exclusivamente para abater o valor total do imóvel adquirido, o que se reflete na diminuição do valor das parcelas ou da entrada. Mas você não terá acesso direto ao valor concedido. Ele não vai para a sua conta, o que quer dizer que você deve negociar de acordo com as suas possibilidades e reservar um valor, sem contar com o valor do subsídio, para os pagamentos do ITBI, que é o Imposto de Transmissão dos Bens Imóveis, escritura e registro de imóvel, e qualquer outro custo relacionado à sua conta. Fazendo um adendo rapidinho aqui, e como é o seu primeiro imóvel, você tem isenção de 50% sobre o valor da taxa de registro de imóvel, que no geral é cobrado em média cerca de 2,8% sobre o valor do imóvel. E segundo que, para conseguir acesso ao subsídio do Minha Casa Minha Vida, precisa atender a alguns requisitos determinados pelo programa, que entre eles estão ser cidadão brasileiro ou naturalizado e já ter 18 anos completo. E não pode ter um imóvel residencial nem ter registro no Cadastro Nacional de Mutuários. Não ter participado de outro programa de benefício habitacional concedido pelo governo, nem fazer parte de programa de arrendamento residencial. E também não pode ser empregado da Caixa Econômica Federal, nem ser casado com um. Agora, um outro ponto muito válido para você e sua família, se pretenderem financiar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, é sobre o que é renda familiar. O que o programa tanto se refere? Bem, renda familiar, ao pé da letra, é a soma do que cada membro de um grupo familiar ganha por mês, que gera a renda bruta mensal, que falamos lá atrás. Mas já vimos que as vantagens, assim como a questão do subsídio, é mais favorável de acordo com a faixa de renda, certo? Aí é que vem o pulo do gato. Mesmo a sua família sendo composta por marido, esposa e filhos, apenas o marido e esposa podem dar entrada no programa se a renda dos dois for suficiente para assumir as parcelas. Neste caso, os filhos ficam de fora e podem usufruir deste benefício em outro imóvel. É importante saber também que, tanto para os imóveis quanto para cada pessoa, cada CPF, só é permitido serem beneficiados pelo programa governamental uma única vez. Ou seja, se todos entrarem para o programa para a aquisição de um imóvel, independente do tempo que passe, não poderão mais contar com estes benefícios. Ok? Maravilha! Agora que já conhecemos a fundo as opções de financiamento pelo SFH, FCFI e o Programa Habitacional do Governo, no próximo vídeo encerraremos as opções do mercado com o financiamento direto com as construtoras. Nos próximos, vamos falar sobre as temidas, ou não, correções monetárias e a amortização. Portanto, não se esqueça de deixar o seu like se estas informações foram úteis para você. Compartilhe esse vídeo e ajude a fortalecer esse canal. Assim, cada vez mais, este conteúdo será apresentado ao maior número de pessoas, como você, que também precisam desta informação. Um forte abraço!